Olá, bem-vindos à nossa aula de Geografia para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto SEDUC em Ação, que contará com programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Eu sou o professor Alejandro e falarei hoje sobre o planeta Terra, o planeta em movimento. Então nós temos aqui o planeta Terra, um planeta que se movimenta. Esse conteúdo vai abordar aí formas, constituição, movimentos e influências no espaço geográfico. E a expectativa de aprendizagem de hoje, nós teremos aí identificar os agentes que contribuíram para a formação e dinâmica da Terra, reconhecer os movimentos da Terra e suas interrelações. Primeiro nós temos aqui então a forma da Terra. Essa forma é conhecida como geóide. Então geóide, o significado da palavra, nós temos aí geo, que significa terra, e ide, que é de forma. Então, resumindo, geóide, essa palavra tão diferente, o que ela quer dizer? É a forma da Terra, simples assim. Como vocês puderam observar no gráfico, se a gente vê a Terra, geralmente a gente fala que ela é esférica, porém, ela não é uma esfera perfeita, principalmente porque nós temos, pelo movimento da Terra, a Terra acaba sendo achatada nos polos, sendo um pouco mais larga aí nas proximidades da linha do Equador. E nós temos também as rugosidades da Terra. Então, o relevo da Terra vai fazer com que a superfície ela não é lisa. Então, a Terra, apesar de a gente ver e visualizar pela escala dela, o tamanho dela, uma fotografia do espaço, ao observar a Terra, a gente observa como se ela fosse uma esfera perfeita, mas não. Ela tem as suas deformidades. Que deformidades são essas? O próprio relevo. Então, nós temos montanhas, depressões, planícies, planaltos, que vão diferenciando aí as altitudes e as profundidades do planeta Terra, certo? Tendo aí uma forma bastante específica, por isso o nome geóide, a forma da Terra. Nenhum outro planeta, nenhum outro satélite natural, ele vai ter a mesma forma que a Terra, tá? Mesmo sendo também chamado de geóide, mas Marte vai ter a sua própria forma, porque tem o seu próprio relevo. Júpiter, Saturno, cada planeta com o seu próprio relevo, tá? Então, cada um com a sua forma específica. Então, nós temos agora a constituição da Terra. Essa constituição, vocês podem, se fosse possível a gente descascar, dizendo assim, a Terra, né, e ver o seu interior, o que nós veríamos no seu interior, no seu miolo, pensando mais ou menos assim, a Terra como um abacate. Se a gente corta o abacate aqui ao meio e tira essa primeira metade, o que a gente vai visualizar? A semente do abacate. Essa semente, o que seria? Nós teríamos o núcleo da Terra. Então, a parte do miolo da Terra, tá? Esse caroço aí da Terra. Qual seria a segunda parte, onde nós teríamos ali aquela parte verde do abacate? O que ela é? Ela seria para nós o manto ou magma. Tá? E a parte mais externa da Terra, ou seja, a casca desse abacate, o que seria? A crosta terrestre, tá? Crosta ou crosta, como vocês quiserem. Então, essa parte, né, mais externa, a crosta terrestre. Então, tendo aí as três camadas da Terra, nós temos a primeira, mais interior, o núcleo. O núcleo ele tem uma espessura, em média, de 1.200 quilômetros. Tá? Ela encontra-se no estado líquido e chega a uma temperatura de 7.000 graus Celsius. Então, a temperatura pode variar de 5 a 7.000 graus Celsius e justamente por conta dessa temperatura, os elementos que estão no núcleo da Terra, eles estão no estado líquido. Então, calor tão grande que a gente pode dizer vai derreter esse material. Tá? Aqui é material rochoso. Terra é um planeta rochoso, então no interior dela o que tem? Rochas, porém no estado líquido por conta da temperatura. É formado principalmente por ferro e níquel. Então, de todo material rochoso, nós temos ferro e níquel, como são mais pesados, mais densos, acabam se concentrando no núcleo da Terra. A segunda camada, que é chamada de manto ou de magma, nós temos aí uma espessura de em torno de 5.000 quilômetros. Tá? Lembrando que como tem aquelas deformidades, o manto e o núcleo também vão dar uma certa acompanhada nessas deformidades. Então, em torno de 5.000 quilômetros de espessura, tendo variações, tá? Para mais ou para menos. A temperatura média é de 3.000 graus Celsius. Então, ela pode variar aí de 1.000 até 5.000 graus Celsius. Tá? Lembrando que de 1.000 ela já está ali transitando para a crosta terrestre. Então, a camada mais
a parte mais externa do manto. E mais profundo, a gente vai ter aí camadas com 5.000 graus Celsius de temperatura. Além da temperatura, nós temos também uma camada que já está no estado líquido, tá? Tem ali a presença já de sólidos. Então, como a temperatura vai abaixando, né, a gente vai ver ali alguns elementos sólidos já. A rocha já começando a se formar, certo? E é constituído por grande variedade de rochas. Então, a variedade de rochas que a gente tem no planeta hoje, a gente vai ver a mesma variedade ali no manto. A crosta terrestre é a camada mais fina e ela tem aí uma espessura de em torno, em média, de 40 quilômetros de espessura. É a camada mais fina e tem alguns momentos que ela é tão fina que a gente vai ver, inclusive, o manto extravasando ali para a crosta terrestre. Lembrando que quando o magma ele entra em contato, né, quando ele extravasa ali pela crosta, pela litosfera, e ele entra em contato com o ar da atmosfera ou com a água na hidrosfera, ele vai se resfriar muito rápido. Então, formando aí as rochas e integrando rapidamente a crosta terrestre. Encontra-se no estado sólido, composta por material rochoso, principalmente por minerais, como feldspato, que forma aí o principal formador do granito, a sílica, quartzos e areia, e a mica. Nós temos, então, esses minerais formando as rochas, tá? E nós teremos a crosta terrestre com essa formação. Bem, justamente por conta dessa formação rochosa, ela ser muito fina, o movimento no interior da Terra que vai formar as placas tectônicas, ou seja, vai fragmentar a crosta terrestre, tendo ali, cada um desses fragmentos, o nome de placa tectônica. Bem, além da constituição da Terra, a gente vai ter aí os movimentos dela. Então, esses movimentos, a Terra realiza no total de 14 movimentos. Porém, para nós, quais são os importantes? São dois. Quais são esses movimentos? O movimento de rotação e o movimento de translação. Bem, primeiro aqui o movimento de rotação. A Terra gira em torno do próprio eixo com duração aproximada de 24 horas, de oeste para leste. Justamente esse movimento de oeste para leste vai nos dar a impressão de que o Sol gira em torno da Terra, porém no sentido oposto, né? O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Justamente por esse movimento de rotação da Terra que a gente tem essa impressão, já que nós, aqui no planeta Terra, não percebemos que ela está em movimento, tá? Justamente porque, até citando ali o Fontenelle agora há pouco, é um movimento uniforme. Então, nesse movimento uniforme, a gente não tem essa percepção. Como que a gente percebe que a Terra está girando? Quando a gente observa os astros acima de nós, os astros celestes, e a gente vê que esses astros, a impressão de que eles estão girando em torno de nós. Da mesma forma, o próprio Sol, né? Parece que ele gira, ele nasce lá no leste e se põe no oeste. Porém, o que acontece? A Terra que está girando de oeste para o leste, em torno do próprio eixo. A Terra faz esse movimento em 24 horas, ou seja, um dia terrestre, aproximadamente 24 horas, originando os dias e as noites. Por que origina os dias e as noites? Vamos pensar de forma mais fácil, como se o Sol estivesse parado aqui, tá? E a Terra fazendo o movimento de rotação. À medida que a Terra faz o movimento de rotação, olha, tem uma parte da Terra que está sendo iluminada e outra parte está no escuro. Então, pelo movimento de rotação, vai ter sempre uma parte que é dia e uma parte da Terra vai estar do período noturno, sem iluminação terrestre, sem iluminação solar. Então, nós temos aí um movimento que ajuda, né, que auxilia a contabilizar o tempo. Então, às 24 horas, como que a gente conta isso? Através do movimento de rotação da Terra, ela girando em torno do próprio eixo. Então, a gente pode observar aqui a Terra fazendo essa movimentação em torno do próprio eixo. Tá? Nesse movimento de rotação, a Terra tem um eixo de inclinação de 23 graus e 26 minutos. Por que a gente tem esse eixo de inclinação? Porque quando foi fazer lá os primeiros mapas, né, cartográficos e foi padronizar a cartografia, a gente criou, né, o ser humano ele criou ali o chamado norte geográfico. Então, criando ali, né, um ponto onde todos os meridianos se encontram, né, todos os meridianos saem daquele mesmo ponto. É o norte geográfico. Porém, esse norte geográfico ele não coincide com o norte magnético. Qual é o norte magnético? É o norte justamente, como visto na imagem, onde está o eixo da Terra. Então, esse eixo da Terra, nós temos ele aí, né, 23 graus e 26 minutos, a diferença entre o norte magnético e o norte
geográfico, certo? Então, esse é o eixo de inclinação da Terra. Justamente por isso que a gente vai ter aquelas diferenças de iluminação também entre dias e noites. E a gente tem também o movimento de translação. O que é o movimento de translação? A Terra, além de girar em torno do próprio eixo, ao mesmo tempo ela vai girar em torno do Sol. Então, fazendo esse movimento em torno do Sol, ele vai demorar aí 1 ano terrestre, ou seja, 365 dias e 6 horas. Como assim 6 horas? Sim, é justamente esse fenômeno que vai nos... E aproximadamente, tá? Essas 6 horas a gente não contabiliza todos os anos. Então, a cada 4 anos a gente vai contar, né? Ó, o ano teve 365 dias, 365 dias, 365 dias. No 4º ano, o que a gente vai ter? 366 dias. Porque você pega 6 horas daqui, 6 horas daqui, 6 horas daqui, 6 horas daqui. 6 vezes 4, a gente vai ter aí as 24 horas do dia. Ou seja, um ano bissexto, um ano com um dia a mais, tá? O movimento de translação tem como consequência as estações do ano, junto aos equinócios e solstícios. O que é o equinócio e solstícios? Equinócios é o momento onde a Terra ela vai ser iluminada, hemisfério norte e sul vão ser iluminados de formas iguais. Né? O dia e a noite têm o mesmo tempo de duração. Já nos solstícios, é o máximo de diferença de iluminação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tá? Então, solstício, sempre sendo inverso, tá? Enquanto no norte está tendo o dia mais longo, então o norte é verão. O sul vai ter, então, o dia mais curto, sendo inverno. Sempre inverso. Se aqui é primavera, aqui é outono. Se aqui é inverno, aqui é verão. Certo? Então, a gente tem aí o movimento de translação. Bem, mostrando aqui, então, o Sol, né, a gente considera como se ele estivesse parado e a Terra girando em torno do Sol, tendo um movimento aí que vai durar 1 ano terrestre. Tá? Além desses movimentos, a gente tem as consequências para as estruturas geológicas da Terra. Nessas estruturas, a gente vai ver justamente o movimento da Terra, ele criando uma pressão dentro do interior da Terra e forçando aí, né, a base mesmo da crosta terrestre, provocando aí essas fissuras na Terra, provocando os fenômenos de vulcanismo e tectonismo. Tá? Então, a gente vai ter o vulcão extravasando e a gente vai ter as placas tectônicas se movimentando, né? Que também conhecido como deriva continental. As placas tectônicas vão por cima ali, né, deslizando a deriva mesmo sobre o manto. Bem, eu quero agradecer vocês pela aula de hoje. Muito obrigado, galera, por participarem. Fiquem ligados amanhã, que nós teremos aula para os estudantes do ensino médio da 2ª série, a aula de Química e Biologia. Essas aulas serão transmitidas, além daqui da TBC, pela RBC-FM 90,1 e também pela AM, tá? A Rádio Brasil Central. Então, forte abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.